Olá, bom dia. Estamos iniciando aqui a live pelo perfil da OAB. Colocando aqui já meu fone. Oi, Cristina, Jarbas. Vocês podem me confirmar se vocês estão me ouvindo? Vocês podem me confirmar se vocês estão me ouvindo bem? Cristina. Ótimo, obrigada, viu? Gente, hoje a gente vai conversar um assunto super importante que é a questão da integridade nos tempos de pandemia. Esse é um tema que ótimo, Luiz, muito obrigada. Eu sou a Thaís, tá? Meu nome é Thaís Maia. Eu sou conselheira da Ordem, sou advogada, especialista e mestre em bioética e também gestora em saúde pelo Albert Einstein. E quem vai participar comigo dessa live é o professor Antônio Loyola. Eu estou esperando ele entrar. Vou até avisar aqui. Esse que é um tema, como eu comentei, assim, fenomenal, incrível, porque não só nos tempos de pandemia, né, a importância a importância da integridade na área da saúde, né? Então, é um tema que, enfim, acaba puxando vários outros pontos e que eu particularmente trabalho bastante, né? Enquanto o professor está entrando, quero convidar vocês para conhecerem o meu perfil. O meu perfil é Thaís Maia, é Thaís com H, M de Maria, S-M, ok? Não sei se vocês aí que estão entrando agora já me conhecem, né? Então é Thaís com H, M, S-M. E também para conhecerem o @bioéticas na prática. Essa é uma plataforma que a gente fala muito sobre a prática jurídica na área da saúde, na área do biodireito. Então entrem lá também, a gente tem uma comunidade sobre biodireito, uma coisa bem legal, e um dos temas é justamente essa questão da integridade na área da saúde, do compliance na área da saúde, né? Tô vendo que o Rafael Martins está acompanhando também. Só esperando um pouquinho, gente, o professor Antônio Loyola chegar, por isso que eu estou aqui falando de outras plataformas que vocês podem conhecer mais sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Enquanto ele vai entrando, eu já vou adiantar com vocês, porque a gente tem menos de 1 hora de live, né? Maria Cláudia, obrigada. Maria Cláudia é nossa colega da OAB, me fazendo um elogio, muito obrigada. A gente acaba se arrumando para ficar em casa, né? Se arrumando para ficar nas lives. Mas então vamos lá. Gente, o que é a integridade? E aí vocês podem ir mandando os comentários de vocês também, digitar o nome do perfil. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o meu perfil e esse perfil que eu comentei com vocês, que vocês podem ter acesso. Esse é um perfil que vocês podem ter acesso à prática jurídica na área da saúde do biodireito. Lá a gente fala, tem muito assunto, né? Assim, todos os dias praticamente tem conteúdo, é bem interessante. E um dos temas é justamente esse, né? Então a parte do compliance, da integridade. Eu acho que a palavra compliance já tem alguns anos que está muito em evidência. É um assunto que é extremamente importante no Brasil, chegou aqui no Brasil com essa cara muito relacionada à questão de anticorrupção sendo que a gente já vê uma tendência há alguns anos também se afastando dessa questão somente do poder público, ou seja, várias empresas privadas trabalhando então formas de você trabalhar, implementar mecanismos de integridade, implementar mecanismos de ética também no setor privado. E aí vem uma atividade que é extremamente interessante para o operador do direito, né?
Só aqui avisando o Loyola. Então, a integridade, ela tem realmente esse caráter... Ó, o professor tá chegando aqui. Que bom, né? Porque tava só eu aqui falando com vocês. Daí o Loyola vai chegar também. Oi, Loyola! Essa questão de comunicação, né? Essas mídias a gente vai aprendendo devagar, mas vamos lá, gente. Bom dia a todos. E aí, Mas Thaís, já iniciamos, né? você sabe que eu estava aqui já trabalhando com eles sobre esses conceitos de integridade, de compliance. Me Sim, apresentei também, deu tempo de falar aí de algumas redes. Também se apresenta, Loyola, para quem não te conhece te conhecer. quem não me conhece não me compra, né, Thaís? Bom, Pois é. Bom, meu nome é Antônio Loyola, né, gente? Eu sou advogado, eu sei economia no CEUB, tá? Eu sou secretário-geral adjunto da Comissão de Compliance aqui da OAB-DF e ministro alguns cursos na Escola Superior da Advocacia, na área de integridade e de compliance. E é uma satisfação estar aqui com vocês, estar aqui com a doutora Thaís, que tem mestrado aí em bioética, para a gente discutir um pouco desse assunto que é bastante interessante, né, Thaís? É bem legal e vamos continuar aí o que você já iniciou. Eu Né? estava comentando com Só lembrar eles. que está aberto para perguntas, né, Thaís? Não sei se você já chegou a falar Isso. isso. O É, pessoal está aberto para perguntas aí, então. eu falei para eles trazerem para a gente aí o que eles tiverem de dúvida e também Isso. comentários. Porque o que acontece? Esse tema da integridade, a gente hoje vai abordar por esse recorte da saúde nos tempos de pandemia. Só que é um tema que se relaciona com vários assuntos. E na área da saúde mesmo, acaba tendo vários outros temas correlatos, né, Antônio? Então, eu Sim. acho que eu estava aqui trazendo para eles um pouco da história, ou seja, da relação com o mercado da relação com a questão da corrupção no Brasil, isso que eu nem falei da matriz no mercado financeiro nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa origem para alinhar quem não está habituado, né, com esse tema, não Sim, trabalha sim. ainda, né? Então, você Não, acho pode falar perfeito. para a gente um pouco sobre isso? Você que tem tanta experiência também nessa parte? Bom, essa questão de integridade, de compliance aqui no Brasil, ela não nasceu agora, né? Ela ficou mais famosa por conta da Operação Lava Jato, né? Já está aqui há um bom tempo, né? E as pessoas estão mais habituadas com a questão de integridade. Quando a gente fala de compliance, apesar de ser um nome em inglês, é conformidade, né? Eu até brinco. Thaís deu uma saída, mas não tem problema. Eu até brinco em algumas apresentações e nas aulas que a gente dá, a gente fala o seguinte, a coisa de 2 anos e meio eu tive num evento no STJ e o ministro Barroso, ele abriu o evento lá sobre integridade, foi um dia inteiro trabalhando sobre compliance, sobre integridade. O ministro Barroso brincou o seguinte, falou o seguinte, só no Brasil, para a gente importar uma palavra em inglês, para falar que a gente tem que fazer as coisas muito certinho. Ou seja, compliance nada mais é do que fazer as coisas nos conformes, né? Dentro das regras da própria empresa e obedecendo à legislação. Eu acho que se a gente tratar a coisa com mais simplicidade, não ficar, e aí, desculpa, a gente está dentro da casa da OAB, normalmente tem muita regra, mas se a gente tratar sem um pouco de juridiquês, fica mais fácil para entender, né, Thaís? Com certeza, até porque uma questão que muitas pessoas acabam tendo dúvida e fazendo uma relação nem sempre tão correta é que as atividades de compliance, elas são únicas e exclusivas para advogados, para pessoas da área do direito. Sendo que, na verdade, não é exatamente assim que acontece, né? A gente sabe que existem outros profissionais de outras formações que também trabalham na área de compliance. Isso é uma questão que eu e você, a gente já conversou Já bastante, conversamos, né? E, Então, e é bom trazer isso, Thaís, porque assim, eu normalmente falo o seguinte, mas o compliance é para advogado. Eu brinco que o advogado entra na seara do compliance de abelhudo que ele é. Né? O escritório, se você trabalhar numa empresa e tem a área seu escritório de advocacia, a área de direito da empresa, fica sentado lá, uma hora a parte de integridade, a parte de compliance vai passar pela área do jurídico.
né? Por quê? Seja para escrever uma norma, seja para escrever o código de ética, para auxiliar em algumas situações, né? Agora, obviamente, num acordo de leniência, numa situação mais gravosa que vai haver a necessidade de interação junto a órgãos de controle, seja TCU, seja CGU, ou até junto ao Ministério Público, é perfeitamente claro que vai Claro. haver a necessidade do profissional da área da advocacia. Nós, advogados e advogadas. Agora, é gestão. Compliance é gestão, né? Você tem aí, você tem que trabalhar com gestão de risco, você tem que trabalhar com matriz de risco, e o advogado ele não está habituado a trabalhar com isso. Então, não é todo mundo que tem essa facilidade, né, Thaís? Na verdade, inclusive, a gente sai da faculdade com um diploma de direito, com vários conhecimentos jurídicos que a gente ainda vai sedimentar ao longo da nossa carreira, sendo que ninguém fala pra gente o tanto que é importante a gente saber de gestão, você indo trabalhar ou não com compliance, né? Então, mesmo que você vai trabalhar no âmbito do seu escritório mesmo, é super importante que você conheça mais sobre gestão. E esse aspecto que o Antônio colocou é realmente um ponto que vale a pena a gente explorar um pouquinho, porque, como a gente estava comentando, as pessoas fazem muito essa relação do compliance como uma questão de direito, né? Sendo que outros profissionais atuam na área, podem atuar na área, né? Eu conheço pessoas assim de formações diversas que trabalham com compliance, e mais do que isso, o compliance ele tem aspectos aí realmente de gestão, porque você vai organizar todos os fluxos de uma empresa conforme os riscos jurídicos, empresariais que essa empresa ela opera, e implementar isso, né? Fazer treinamentos específicos, fazer os canais de denúncia, ou seja, tem uma receitinha de bolo aí que dá para seguir, mas cada programa é um também. Eu acho que esse também é uma questão, é Exatamente. um ponto bem importante da gente colocar, né? Isso é tudo personalizado. O que eu costumo dizer é o seguinte, Thaís, o compliance você não, ele não é um livrinho que você pega, não é uma situação de prateleira. A gente brinca que não é uma samambaia, então não é um livro de prateleira que você pega e coloca em qualquer empresa. Não, ele é feito sob demanda, né? Você tem que fazer esse mapeamento de risco, como a gente já colocou, você tem que fazer uma outra situação que você acabou de falar também, um mapeamento de processos internos da empresa, né, para saber como é que está essa empresa. Então, assim, ela está mais vinculada à gestão do que muito mais à área jurídica, apesar de permear a área jurídica, a área da Sim. advocacia. Você tem ainda questões que a gente pode abordar de canais de denúncia, que obviamente tem que ter uma tratativa específica, você tem protocolos, tanto nacionais quanto internacionais, para saber como lidar com essa questão do canal de denúncia, né, para abordar essa questão. Isso é muito importante. Né? E na área da saúde, não tem nada. Hoje a gente está aflorando, está borbulhando essa questão de integridade na parte de compliance, né, Thaís? Você que trabalha com bioética, aí você tem muito para colocar para o pessoal. A área da saúde é uma área extremamente peculiar, né? E muito, muito interessante. Inclusive, a gente passou agora por esse momento de conceituação e origem de compliance, e a partir daqui, para quem está assistindo a gente já vai começar a falar mais sobre saúde e a pandemia. Então, você que está assistindo a gente, marca um amigo, né, que tem interesse nesse assunto, para vir participar aqui. Esse é um tema que me é muito caro, porque eu venho Sim. da bioética, que é justamente a questão da ética, né, nas relações humanas, né, não só na saúde, mas tem muita ênfase na saúde. E o compliance ele vai ajudar justamente para estabelecer os riscos específicos na área da saúde, conforme as instituições vão trabalhando, né? Conforme as instituições elas operam. E existem riscos muito específicos de cada instituição, né? Então, riscos relacionados a sigilo, riscos relacionados à relação com o paciente, as relações internas dentro de uma instituição de saúde, as relações externas também, os fornecedores, né? Então, eu e o Antônio, a gente tem conversado bastante sobre como que tem sido esse caminhar no momento da pandemia, e a relação entre instituições de saúde e fornecedores agora está colocando à prova essas parcerias diante de uma pandemia, né? Questão de regulação de preços, de manutenção de qualidade, os protocolos já existentes nessas instituições, e como que isso funciona a partir do momento em que você tem uma pandemia.
acontecendo no mundo todo, né, Antônio? E até a própria questão, essa questão de equipamento, né, de EPI, até a própria questão da aquisição desses insumos, né, Thaís? É, a gente conversou semana passada sobre essa questão. Então, assim, os preços estão muito variados, né? A gente tem aí, se abre o jornal, você vê respirador a 59 mil, não sei se dólares ou reais, até o triplo do preço. E qual a justificativa de você pagar o triplo do preço? Né? Não é só amanhã ou depois você falar, olha, eu estou justificando que eu comprei no triplo do preço porque foi uma questão só emergencial. Não, você tem que ver o mercado, a quanto que estava sendo comprado, né? Você tem que entrar em contato com seus stakeholders, né? Outros hospitais, outros estados, fazer uma cotação para saber o que está comprando. Questão a qualidade é importante, se esse equipamento, não vou nem falar se ele já está homologado ou não no Brasil, porque a Anvisa e a ANS, elas fizeram algumas sedimensões em relação a isso, mas você tem que estar atento a essa questão. Né? Uma situação de máscara, aquela famosa N95, né? Ficou faltando, talvez só tinha uma empresa que fabricava ela, e aí você ficou com um preço aí. Eu tive contato com empresários que falaram, olha, a gente comprava um preço X, está comprando a 5, depois subiu para 7, agora caiu para... o preço está se estabilizando. Então, tem que estar muito atento a essa questão para não cair nessa esparrela de você ter algum problemas futuros, né? O que tem acontecido, o que a gente está notando que está acontecendo, é que o operacional em saúde ficou mais caro, porque os insumos ficaram mais caros, então o transporte está mais caro, tem menos disponibilidade, tem muita demanda, muita procura, né? Então, o dólar tudo subiu, isso, né? o dólar Esses valores são subiu. sempre em dólar, né? O Isso, dólar deu então, uma pulada, o pessoal estava aqui comprando aí antes a coisa de 50 dias, 4,20, 4,50, você está aí a 5,70 hoje, então assim, sim. deu uma boa subida, né? Então, é importante ter isso em mente para, dependendo de como essa instituição de saúde ela opera, como que ela vai justificar a alteração no planejamento orçamentário dela, né? E como que ela vai também operacionalizar e otimizar esses insumos. Eu tenho comentado com os meus clientes que a palavra de ordem é você otimizar os seus ativos, otimizar os seus Sim. recursos, né? Então, muitas pessoas da área da saúde estão fazendo operações. Quando eu falo operações, não é cirurgia, tá, gente? É uma operação de São um procedimentos, né? procedimento. Isso. Então, as pessoas estão conseguindo fazer os mesmos tipos de operações com 2/3 a menos de recursos de tudo que é ordem, né? Então vejam como isso tem um impacto significativo na área em todas as áreas, mas a gente está falando aqui da área da saúde por 2 motivos. Primeiro, porque é o tema da live de hoje, e segundo, porque é a bola da vez. Né? Então, muitas pessoas agora que nunca pensaram sobre esses aspectos começam a considerar esses impactos num ramo que a princípio parece que está tão longe do direito, mas que na verdade tem tudo a ver com o que a gente trabalha, né? Eu particularmente que trabalho de forma específica na área da saúde, para mim é muito clara essa relação. E eu acho que a gente está diante de algo que a gente está vendo a transformação dessas relações, né? As relações em saúde, quando você fala em saúde, todo mundo pensa no quê? No médico e no paciente. Só que existe uma infinidade de relações que orbitam a questão do médico e do paciente. Até porque nem se fala mais em médico-paciente, sim equipe de saúde e paciente. E paciente. Então, o cuidado integralizado, e você tem nessa órbita aí a instituição que o médico está vinculado, que o paciente também está vinculado, os fornecedores, quem está fornecendo para que essa relação aconteça, desde insumos como, por exemplo, aparelhos, né? E a gente está agora numa corrida global para respiradores, até mesmo insumos de recursos humanos, aquela pessoa que está ali fazendo a recepção, a pessoa que está atendendo o telefone, né? Ou seja, não necessariamente uma pessoa que está diretamente ligada na relação de saúde, mas que contribui também, né? Então, é uma gama de relações que existem aí e que estão sofrendo esses impactos. É uma cadeia de processos, né, Thaís? Tanto de processos em relação
ao corpo funcional, ao corpo humano que está dentro dessa cadeia da saúde, né? Não só dentro dos hospitais ou então das clínicas, né? E uma cadeia de procedimentos também do que você vai ter que adquirir de insumos, né? A questão da logística que tem que ser feita para que o profissional de saúde, e não só o médico, o enfermeiro ou o pessoal da área médica, mas o pessoal da área administrativa possa lidar com o paciente, né? E com o pessoal que está do outro lado, não só o paciente, mas os seus familiares, né? Gente, perdão. Eu acho que essa questão que você está colocando, ela é de suma importância, Thaís, porque as pessoas acham que não, eu vou entrar no hospital, vou ser atendido pelo profissional médico e não tem outros profissionais. Tem uma cadeia de pessoas que trabalham toda nessa situação e que elas também têm uma questão de sigilo e de ética que tem que estar vinculada a essa situação. Né? E tem um ponto muito frágil na área da saúde, no Brasil especificamente. E que esse é um ponto que, independente de pandemia ou não, ele existe no Brasil. Que é o quê? A cultura da oralidade em saúde, que foi inclusive um tema que a gente debateu com o Vinícius semana passada, né, Antônio? Sim, sim. Gente, para quem está acompanhando a gente, essas referências que a gente está fazendo foi de uma outra live que fizemos pelo canal do Antônio, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essas referências aqui. Mas a cultura da oralidade, ela tem questões reflexas muito sérias e muito importantes. O que eu estou querendo dizer? No Brasil, os profissionais que trabalham na área da saúde, e não somente os profissionais, mas essas pessoas que contribuem para a relação de saúde, existe uma cultura de você falar, deixar tudo verbalizado e formalizar pouco, ou seja, a maioria dos processos, eles não são formalizados na área da saúde, e isso apresenta um risco enorme naturalmente, ou seja, no andar normal da carruagem, isso já apresenta um grande risco, né? Então, por exemplo, na judicialização da saúde mesmo, quando existe uma alegação de falta de informação, como já é reconhecida como uma causa de pedir e tudo mais. Muitas vezes, o profissional da saúde ele acaba perdendo uma ação porque ele não consegue comprovar que ele passou aquela informação para o paciente. Agora, no âmbito de pandemia, isso ganha uma relevância ainda maior, porque você não tem a cultura de formalizar os processos, e agora a gente está num momento em que os processos eles são extremamente importantes, os processos internos, que esses procedimentos eles sejam levados à risca, né, para que a contaminação aconteça da menor forma possível. Então, você tem aí aspectos que são muito delicados, né? A Joana está até aqui comentando, esse é um ponto delicado na saúde. Com certeza, até porque tudo está acontecendo muito rápido. Então, as instituições de saúde, para garantir a saúde dos funcionários, dos seus colaboradores e também dos pacientes, estão tendo que correr contra o tempo para criar os protocolos necessários para atender essas demandas da pandemia, né? E aí, nessa questão de você fazer os protocolos, fazer os normativos, entra o profissional da advocacia para poder auxiliar, dar uma retaguarda, dar o resguardo jurídico para o profissional da área médica, para o profissional da área de gestão. Estamos falando, só lembrando, compliance é gestão. E a advocacia, o profissional, nós profissionais da advocacia, nós não estamos nos inserindo nessa situação que a Thaís acabou de colocar, exatamente nessa hora. Né? Como é que a gente vai fazer elaborar esses procedimentos, esses protocolos, os normativos internos, para salvaguardar tanto o profissional da área médica, que está na ponta, atendendo o paciente, né, quanto o pessoal da área de gestão, que vem cá, nós vamos ser demandados, primeiro administrativamente, que o paciente está reclamando que não teve a questão da oralidade que a Thaís acabou de falar, que como o Vinícius, quem é Vinícius? O Vinícius é um médico, um cardiologista, que ele faz a gestão de 8 hospitais Brasil afora. E ele colocou para mim e para a Thaís exatamente isso que ela falou. No Brasil a gente ainda tem essa problemática, né, Thaís, da oralidade. Então, o profissional da área da advocacia, ele vai ser muito importante exatamente nesse sentido que a Thaís acabou de colocar.
Com certeza. A gente tem, eu tenho conhecimento de hospitais e instituições que já mudaram seus protocolos de atendimento nesse período curto agora de 2 meses, mais ou menos, de 3 a 4 vezes, né? Ou seja, as mudanças estão sendo muito rápidas, sempre está acontecendo uma normativa nova na área da saúde e os profissionais eles precisam trabalhar. Tanto os profissionais que estão no front, né, na emergência, e agora e também quem não está no front, mas nas clínicas que continuam funcionando, né, que são encaradas aí como serviços essenciais. Então, esses protocolos, eles estão sendo alterados o tempo todo. Por quê? Porque você tem recomendações da ANS num sentido ou em outro sentido, né? Ou seja, que vão tangenciando aí esse atendimento para os beneficiários de saúde, ou para quem é beneficiário de plano de saúde. Tem aí do outro lado também questões de Ministério de Saúde, de Conselho Regional de Medicina e outros conselhos também. E agora, uma novidade aí, né, que vai completar um mês e que está ainda muito obscura, é justamente a telemedicina, que vem com uma nova gama de aspectos de responsabilidade, de riscos específicos para serem trabalhados também nesses protocolos internos de programa de compliance e integridade, né, Antônio? Então, vejam como são tantos aspectos, os aspectos que são importantes para serem trabalhados nesse momento, né? A Maria Cláudia está colocando aqui que com a chegada de novos grupos de hospitais em Brasília, Em Brasília. A aplicação de normas e treinamentos teve uma mudança. Realmente teve, Ana Cláudia. Ana Cláudia? Maria Cláudia. Maria Cláudia. Teve a mudança, né? Essa questão de treinamento, de capacitação, ela é muito importante e foram trazidos normativos e técnicas, não que a gente não conhecesse, mas foram aplicadas técnicas aqui um pouco mais modernas, né? E os profissionais, tanto de gestão, da bioética, que é o caso da doutora Thais, e da área de gestão, que trabalha com compliance, também da área da advocacia, eles foram inseridos nesse mercado, nessa questão. E aí é para a gente também colocar, Thais, que eu acho que as pessoas também aqui estão querendo saber como é que está o mercado de trabalho, né? Esse mercado está muito pujante, né? Se vieram vários hospitais aqui para Brasília, que eu tenho conhecimento de redes, pelo menos 4 ou 5 redes ainda que estão para ser inauguradas neste ano, mais 2, o mercado está pujante nessa área, né? Ou seja, a gente vai ter uma gama de profissionais aí na área de integridade, na área médica, sem dúvida nenhuma, que podem também ter seu lugar ao sol. Com certeza. O que acontece? Eu trabalho numa área... A gente está aqui falando de 2 áreas que vão caminhando para se unir, né? A parte do compliance de gestão e a parte da ética em saúde, da bioética, do biodireito, numa intersecção, né, do que a gente está falando aqui. Porque como eu comentei no início, quem está acompanhando do início, viu eu falando que o compliance, aqui a gente está fazendo a análise do recorte para a saúde, mas o compliance ele existe em vários ramos, vários setores, né? E especificamente eu, que sou uma profissional da bioética, que sou uma gestora em saúde e também sou advogada, o meu olhar ele vai ser enviesado para como eu vou utilizar o compliance em saúde com o biodireito. Com certeza, esse é um ramo crescente para quem está, por exemplo, saindo da faculdade agora, ou para quem está querendo dar uma redirecionada na carreira, né? Eu já vi alguns futuristas, essas pessoas que lançam e comentam tendências do futuro, comentando sobre como o biodireito é um dos ramos que tendem a crescer no futuro junto com outras profissões também, né? Então, o biodireito ele está muito atento para essas questões relacionadas à biotecnologia e ao que há de mais novo, né, empreendendo esses conhecimentos transdisciplinares, que é justamente uma característica da bioética e do biodireito. Então, eu acho que para quem tem curiosidade, quer saber mais sobre esses assuntos, são assuntos que eu que trabalho com isso, eu posso garantir para você.
são assuntos inquietantes, né? Trazem aí muitas dúvidas, não necessariamente você vai ter a resposta de tudo, né, Antônio? Na verdade, eu já trabalhei com casos que eu não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma norma nacional que poderia balizar o que estava acontecendo. Então, eu precisava apelar para o meu conhecimento acadêmico, para o meu conhecimento também de normas internacionais, para poder entregar para o meu cliente uma solução para o paciente dele que estava diante de uma situação realmente nunca antes vivida, né? Então, eu acho que é um ramo, assim, especial e que as pessoas realmente têm que conhecer mais. E essa pandemia agora, ela veio para colocar esses conflitos éticos na área da saúde na boca de todo mundo, né? No pensamento de todo mundo, né, Antônio? E pegando esse gancho que você está colocando assim, vem cá, eu cheguei num dilema e eu não sei para onde sair, né? Você tem que ter critérios em que saída. Como você falou, eu vou pegar normativas internacionais, né? Você tem que pegar as questões, pelo menos eu penso dessa forma, Thaís, usar um pouco do bom senso, mas sempre dentro de uma responsabilidade, né? Você tem que ver aquilo que é mais responsável, né? E ver, como acabou a Maria Cláudia também colocou, nessa área da saúde, ver a questão mais humana. O que é isso que vai dar mais humanidade? Tem a questão comercial por trás? A gente não podemos ser hipócrita que existe isso. Claro que existe. Mas a questão da responsabilidade, o que é mais responsável de eu fazer? É mais responsável ir nesta direção, utilizando parâmetros que eu possa fazer comparativos, né? Eu vou trazer uma norma internacional, uma questão muito similar à que eu estou vivenciando, mas não tem uma questão legal dentro, não está normatizado, não está disciplinado isso hoje no Brasil. Nem a Anvisa e nem a ANS, ela disciplinou. Como é que eu vou fazer? Com critério ético, com critério de responsabilização e trazendo normativas e padrões internacionais, né, Thaís? E eu acho que esse ponto, ele merece uma atenção, porque o que acontece, gente? Na área da saúde, existem muitas normas fiscalizatórias, mas existem poucas leis. Então, a gente tem que pontuar isso. E quando você trabalha estruturando um programa de compliance no âmbito de uma instituição de saúde, você vai, muitas vezes, ter que trabalhar em instâncias administrativas para poder entregar uma resolução mais ou menos harmoniosa ou o mais harmoniosa possível diante de situações que nem sempre você vai encontrar uma resposta correta, né? Uma resposta que vai conseguir harmonizar o interesse de todas as pessoas, né? Então, assim, é importante, o programa de compliance, de integridade, ele ganha, então, mais relevância para as instituições de saúde, justamente porque você vai ter ambientes colegiados e instituições administrativas para debater esses aspectos e para entregar mais segurança jurídica para situações que não necessariamente você vai ter uma norma mandatória falando que tem que ser assim ou que não tem que ser assim, né? Então, um exemplo assim que eu posso trazer para vocês, que não se relaciona com a pandemia, mas só para vocês compreenderem, é o que acontece no âmbito de um hospital maternidade, por exemplo, quando a mãe ela quer levar a placenta junto com ela, né? Então, a parturiente fez o parto, teve o bebê e ela quer levar a placenta com ela. Então, vejam o conflito que existe aí, porque não tem uma norma que trate sobre isso, né? Especificamente uma lei nesse sentido, né? Mandatória para sim ou para não. Você não tem questões muito bem embasadas, né? Até porque isso envolve questões sanitárias, né? Exato. Contaminatórias, de microbiologia e tudo mais, que pode impactar em outros pacientes, né? Nas pessoas que estão norteando onde essa parturiente está indo se estabelecer, e pode ter uma contaminação também, né, Thaís? Sim, e a Maria Cláudia está comentando, né, que o problema é que o bom senso ele é algo subjetivo. Então, por isso que você precisa de normas e padrões. E é justamente o que o programa de integridade ele vai integrar no âmbito de uma instituição de saúde, né? Ele vai
padronizar cada vez mais os processos internos, os protocolos internos dessa instituição, para que ela esteja mais capacitada para lidar com os conflitos que acontecem. Então, eu acho que esse é um ponto assim de ganho e que no Brasil ainda não é uma tradição que existam essas instâncias internas para padronizar. Isso está acontecendo agora, esse diálogo ele está começando a ser semeado agora. Então, a gente está no âmbito de uma pandemia que está acontecendo com inúmeros conflitos que essas instituições estão tendo que lidar e que muitas vezes elas não estão preparadas internamente para lidar com isso, né, Antônio? Não, eu acho interessantíssimo o que você está colocando. Eu só quero lembrar, porque tem algumas pessoas que entraram há pouco, e é uma questão que tanto eu quanto a Thaís nós já ajustamos, nós pensamos muito juntos, e até antes de nós nos conhecermos, nós trocamos algumas ideias e chegamos a um consenso. Não existe essa questão, gente, de compliance da saúde, compliance do trabalho, compliance previdenciário e compliance é uma situação única. Você tem que ter alguns procedimentos básicos para instalar a questão do compliance, você vai ter que ter uma gestão de risco, você vai ter que ter normas internas, procedimentos internos, você vai ter que ter um mapeamento de processo, né? E aí sim, você vai para a área da saúde, como a gente está tratando aqui, o nosso assunto é na área da saúde, você vai fazer a gestão, seja de uma clínica, seja de um consultório, seja da área no hospital. Então, só para a gente deixar a coisa bem embasada para as pessoas falar, mas então só tem um compliance para a saúde? Não é isso. Você pode direcionar a sua área de compliance para atuar especificamente na área de saúde, que é isso que a gente está colocando. E a Thaís está lembrando muito claramente que a questão que essa situação de compliance na área da saúde, essa questão de bioética também na área da saúde, da pandemia que a gente está vivenciando hoje, ela é muito nova, né? Há 60 dias a gente talvez nem pensasse que ia estar acontecendo o que exatamente está acontecendo, né? Então, é bom estar trazendo essa questão. A Maria Cláudia, de novo, está colocando, é uma área interdisciplinar, sim, Maria Cláudia, tá? É interdisciplinar, não é só para a área de direito, não é só na área de gestão. Na área de saúde, então, ela é mais interdisciplinar ainda. Você vai ter que pegar o pessoal da área da psicologia, o pessoal da área de gestão, o pessoal da área de custo, o pessoal do direito, várias pessoas para poder interagir com isso. Psicólogos, químicos, exatamente, pessoal de laboratório. Uma questão que a gente até tinha conversado um pouco antes, Thaís, que a gente já perpassou por isso, né, há pouco, mas é a escolha de Sofia. Eu queria ver se a gente podia tratar um pouco da escolha de Sofia, né? Esse está sendo assim um tema que eu estou sendo bem procurada para comentar, tanto em relação a clientes, colegas, conhecidos, como em lives também que estão acontecendo, né? E é um tema muito difícil de tratar e da gente falar, né? Então, o que está acontecendo hoje é o que todos estavam temendo desde o início, que é o sistema de saúde brasileiro em vários estados estão entrando em colapso, né? Então, o sistema está colapsando no sentido de que a maioria, os leitos, né, estão 100% ocupados e mais pessoas estão chegando, né? Então, é aquela questão, todo mundo precisando dos mesmos recursos no mesmo tempo. Então, esse é um tema, essa é uma situação muito sensível, muito delicada. O que está acontecendo? No Brasil, nós não temos um comitê nacional para tratar sobre como lidar com isso, né? Ou seja, um comitê que teriam essas pessoas multidisciplinares com conhecimento específico em bioética, na ética em saúde, porque existe toda uma ciência por trás disso, para poder entregar um critério mais trabalhado. Então, pelo fato da gente não ter... Critério mais objetivo, né, Thaís? Um critério assim, fundamentado, embasado, objetivo. Embasado. Então, assim, no Brasil a gente não tem essa instituição, né, a nível nacional. Você pode estar pensando, mas o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o órgão executivo, é a pasta que cuida da saúde. Mas dentro dele também não tem um comitê de ética para lidar com esses conflitos, né? Ou seja, dedicada para isso. E agora a gente está diante de uma situação
um conflito bioético extremamente sério. Então, o que está acontecendo? Como a gente não tem a nível nacional um comitê assim para lidar com isso, cada instituição e cada estado estão tendo que trabalhar os seus critérios. E a instituição de saúde que já tem uma cultura de padrão e normas e protocolos internos, ela sai na frente, por quê? Porque ela já tem a cultura de estabelecer esses procedimentos, de estabelecer esses critérios diversos, né? Não necessariamente ligados a isso, como agora a gente está tendo que lidar com um conflito antes não existente, né, Antônio? Então, vejam como que a integridade, ela pode ajudar até num momento como esse. Aí quem está assistindo pode estar pensando assim, então a integridade, um programa de integridade iria encontrar a fórmula mágica para atender todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Não, não é bem assim. Até porque não existe uma resposta única correta, tá? Tem gente que fala assim, Thaís, você viu o que o Estado de Pernambuco está adotando, o Conselho Regional de Pernambuco está adotando, você viu o que o relatório de Pittsburgh, qual é o certo? Gente, não tem resposta certa. Né? Porque aqui no Brasil a saúde é um direito, todos têm direito à saúde. Só que diante da escassez dos recursos, não vai ser possível dar para todo mundo no mesmo momento. O que eu estou trazendo aqui é que quando você tem uma instituição que já tem a cultura de debater os seus protocolos e os seus padrões, ela vai conseguir encontrar um critério de uma forma mais equilibrada do que aquela instituição que não tem nenhum tipo de critério, né? Não, eu acho que é por aí que entra a questão que eu falei no ponto que a gente discutiu no passado, agora há pouco, sobre a questão do bom senso e da responsabilidade. Né? Você tem que ter a responsabilidade de pensar de uma maneira mais humanizada e saber o seguinte, não é uma escolha. Quando eu coloquei a questão da escolha de Sofia, não é porque eu vou escolher quem vai viver e quem vai morrer, ou então eu vou escolher aleatoriamente. Né? Semana passada, sábado agora, eu vi uma entrevista do Mário Sérgio Cortella falando exatamente sobre essa situação. Né? Não é que o profissional, e já enviesando para um outro lado, Thaís, não é que o profissional, na hora que está com o respirador, nessa época de pandemia, como é que eu vou escolher o respirador? Tem duas pessoas, eu vou escolher o mais novo ou vou escolher o senhor que está mais idoso, mas que ele está melhor? Não é uma escolha. Ele não vai ficar depois com uma situação, meu Deus, o que aconteceu? É uma situação com bom senso, com responsabilidade e com segurança. E é dentro dessa questão que você está falando. Né? O Conselho Federal, o Conselho Regional X tem algum procedimento mais maduro, ou então uma instituição, uma clínica, então um hospital, ele já tem procedimentos, tem uma cultura de integridade, de responsabilidade, tem uma maturidade institucional, uma maturidade, perdão, na gestão que ela já tem na sua instituição para poder fazer decisões na hora do arroxo, na hora do aperto, que é exatamente o que está se vivenciando hoje. Né? Não tem material, vou improvisar. Ok, dá para improvisar? Em algumas situações até dá, mas não dá para você improvisar sabendo o seguinte, eu tenho 2 respiradores e 7 pessoas que estão precisando agora. E aí entra a questão que você está colocando. Né? Não pode ser diferente. E eu vejo assim, que a instituição ou o governo estadual e mesmo o governo federal que não está se atentando para isso, ou seja, o que a gente está vendo é que algumas autoridades estão ignorando o que está acontecendo, né? E isso é uma questão, é um posicionamento um tanto quanto covarde, porque fica para o gestor que está lá na ponta fazer esse gerenciamento, fica para o profissional que está lá. Quem está no front é que está vendo a família chorando, a família sofrendo, porque está na fila para um leito de UTI. Então, fica para esse profissional todo o peso. Então, quando a gente fala de estabelecer um programa de integridade, estabelecer a cultura, de conversar sobre padrões, processos e protocolos, e que essa instituição vai conseguir estabelecer com menos dor e com mais objetividade, com mais consideração ética e normativa sobre qual critério vai ser adotado, essa instituição também está sendo muito corajosa e está tirando um tanto quanto o peso
das costas desse profissional que está ali na frente. Porque já se fala... Sai a culpa, né, Thaís? Sai a Isso. culpa, entra a responsabilização. Eu sou responsável por isso e estou tratando a questão profissional com ética, que eu acho que isso é prioritário falar, e com bastante racionalização, e como a Maria Cláudia já falou por várias questões aqui, com humanização. Com humanização. Então, assim, o que já se fala, o que muitas pessoas que trabalham na área, que eu tenho contato, pensadores, né, dessa questão da saúde, comentam, é sobre a preocupação do que vai vir para frente em relação a esses profissionais, ou seja, grandes ondas de depressão, muitas pessoas preocupadas aí com o suicídio de profissional da área da saúde, porque essas pessoas também sofrem, né? Elas foram educadas para salvar. E muitas estão aí sem nenhum tipo de baliza sobre como lidar eticamente e como fundamentar o que eles próprios estão fazendo. Então, trazendo para a integridade, é justamente isso. Quando você tem esse programa bem estabelecido, esses sistemas internos bem colocados, você conversar sobre um assunto tão difícil como esse, você consegue estabelecer melhor, eu acho, né, de forma mais objetiva e racional, o que é possível naquele momento. Como quero levantar mais uma vez, não existe qual vai ser a resposta mais correta, qual vai ser a única resposta correta, porque ela não existe, gente. Não tem como você tirar de uma pessoa o direito para algo e dar só para uma pessoa, porque todos nós direito somos à vida, iguais. né? O direito à vida é inegociável. Ele é inegociável. Agora, tem também o que está acontecendo, né? Eu acho que essa situação que você está colocando, Thaís, ela é muito importante, porque exatamente essa questão da pandemia, do que está sendo vivenciado hoje, as pessoas, nós usuários, porque apesar de nós estarmos vivenciando essa questão no mercado, nós também somos usuário do sistema de saúde. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma visão diferenciada, doravante, dessa situação que a gente está vivenciando. Né? Nós temos que ter uma visão diferenciada. Né? Para quê? Para ter uma situação mais humanizada, para ter uma visão mais ética, uma visão mais clara do que tem que ter bom senso. Quando o profissional está lhe atendendo, ele está ali com uma gama de responsabilidade, né? E ele tem que estar atento à questão da oralidade que você já colocou, que a gente já trouxe lá atrás, né? Para que os procedimentos possam sair dentro da questão mais harmônica necessária. Né? Com certeza. A Jana está não. falando, né? Não, mas é isso aí. Ela está colocando a questão dos conselhos regionais na área de saúde. Esse debate tem que ser amplo e com a participação de todos os conselhos regionais na área de saúde. Sem dúvida, Joana, eu acho que é uma questão que a gente vai tratar isso mais à frente. Né? É um cisne negro que a gente está vivenciando hoje na parte de gerenciamento de risco. Ninguém estaria pensando que ia acontecer uma pandemia e a área de saúde não esperava por isso. Né? Ninguém estava esperando. E os vários conselhos envolvidos, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, a área de Psicologia, a área de Gestão, eles vão ter que estar trabalhando interdisciplinarmente sobre essa situação. Nós vamos ter uma nova onda em termos de integridade, em termos de gestão, pós-pandemia, porque vai ser uma situação que vamos ter que sentar a várias mãos para elaborarmos alguns protocolos, né, Thaís? Olha, erramos aqui, vamos ajustar aqui para poder seguir e ver um novo norte. Com certeza. Eu acho que essa pandemia ela vem para mudar muita coisa, assim, no mundo todo, né? Mas na área da saúde, você já consegue, eu que trabalho com os profissionais de saúde, com os prestadores, a gente já consegue ver claramente muitas mudanças de perfil de gestão, de inclinação para as pessoas quererem falar mais sobre protocolos, sobre estabelecimento de padrões. Então, eu já vejo uma mudança que já está acontecendo agora, né? A otimização de recursos, a área da saúde é um ramo que gasta muito, né? Então, a otimização desses recursos também é uma pauta que já está sendo trabalhada pelos profissionais da área da saúde. E eu acho que, assim,
para fechar, a gente falou sobre várias questões aí da pandemia, e lembrando da sua primeira fala aqui, né, Antônio, eu acho que a gente pode, eu quero trazer para quem está assistindo a gente um passo a passo sobre como é um programa de compliance na saúde, só para a gente encerrar, porque eu sei que é um assunto que as pessoas não estão habituadas a estudar ou a encontrar por aí, né? Então eu acho que é válido trazer aqui para eles, não é verdade? Eu acho super válido essa questão sua, tá? A gente pode fazer um bate-bola disso aí, mas eu queria só lembrar uma outra coisa que a gente já passou, mas que a gente já falou muito ano passado, mas eu não poderia deixar de lembrar. Quando você colocou a questão da telemedicina, né, ela foi, vamos colocar assim, regulamentada meio que às pressas, né? Sim. Alguns planos de saúde não estão conseguindo, eles não se habituaram ainda, a coisa é muito nova, né? Eles não conseguiram falar assim, de como é que eu vou pagar o profissional? Como é Ah, que eu vou tá. fazer para pagar o profissional? Ah, é por hora, é pelo atendimento, como é que eu vou fazer depois para fazer isso? Né? Eu tenho mantido contato com algumas entidades e eles estão assim, olha, a gente está até fazendo. Como é que a gente vai pagar o profissional? E até como é que a gente vai calcular isso está muito complicado. Esse é um outro ponto que está vindo, né? Porque primeiro vem a situação, depois os problemas, depois a solução, né? Que nem a lei. Primeiro a gente tem o fato, depois a gente tem a lei, né? Mas Exato. sobre isso, o que já está acontecendo, já tem um posicionamento da ANS sobre a remuneração, né? De ser remunerada conforme uma consulta normal, um procedimento normal, como se fosse presencial. Né? Ou seja, a ANS ela não entende a telemedicina como uma implementação de uma nova consulta, um novo procedimento. Eles entendem como, tem uma nota técnica sobre isso, Sim, inclusive, sim. eles entendem como um mesmo procedimento, só que ao invés de ser presencial, ele vai ser virtual. Agora, isso está acontecendo mesmo, como você colocou, os conveniados estão tendo problema para serem remunerados. Né? Então entra aí mais uma questão para o advogado, o operador do direito, Sim, os que operadores de trabalha direito na área fazer da isso. saúde, né? Fazer isso, exatamente. Então, assim, pessoal, sobre o compliance em saúde, que Isso, eu vamos imagino lá. que vocês devam ter curiosidade, como a gente comentou, o compliance ele tem um passo a passo em todos os lugares, não só na área da saúde, né? Então, em qualquer tipo de empresa, você tem esse passo a passo. O que eu acho que é mais importante a gente colocar aqui sobre a área da saúde é que quando você vai fazer a alta direção, né? Ou seja, a alta direção está bem alinhada com o compliance officer ou com a empresa de consultoria que está implementando o compliance nessa instituição, você vai passar pelo mapeamento de riscos. E é aí que existe toda a diferença específica da área da saúde que vai variar de instituição para instituição. Por quê? Porque cada instituição tem um tipo de paciente, tem um tipo de profissional. E a partir desse mapeamento de riscos é que você vai construir as políticas e os protocolos específicos dessa instituição, né? Levando em consideração essas características próprias da instituição de saúde. Ou seja, o mapeamento de risco ele vai ser um kick-off aí, né? Vai dar o pontapé inicial para você sair construindo esses protocolos. E aí depois você vai fazer a construção dos canais de denúncia, que é um ponto que o Antônio conhece muito bem, né? Como que você vai implementar essas denúncias, como que elas serão tratadas. Na área da saúde, a questão dos comitês de ética em pesquisa, os comitês de bioética para tratar os dilemas próprios, as denúncias próprias de saúde. E aí, depois você vai fazer toda a parte de treinamento de pessoal também, né, Antônio? Então, existem aí esses pontos que eu acho que é interessante trazer, porque é um conhecimento que não necessariamente muita gente conhece, né? Tem acesso, né, Antônio? E você tem que trazer também, Thaís, claro, a questão da participação da alta direção. Sem isso não existe de maneira alguma o programa de integridade, o programa de compliance. Né? Mas é adequado colocar o seguinte, depois que você fizer esse mapeamento de risco, né, você pode também e deve fazer toda a implementação, toda a procedimentalização de ter feito aquele mapeamento também de processo, né, ver os normativos internos, refazer alguns, ajustar dentro da sua cadeia
dentro daquele mapa de risco que você fez, né? Entrar em contato com os seus stakeholders. Uma área de saúde, ela trabalha com vários stakeholders Vários. diferenciados. E é exatamente nesses stakeholders que estão alguns gargalos, alguns desafios na parte de mapeamento de risco e na parte de normativos, que você vai ter toda a sua cadeia de procedimentos a ser implementada, e aí você vai fazer o quê? O seu código de ética e código de conduta, Sim, dentro de procedimentos, que obviamente você vai ter que trazer a questão ética médica, na área de saúde, na área sanitária e na área governamental. Porque, claro. apesar de ser uma instituição privada, se ela está dentro do município, que obviamente que Brasília a gente está diferenciado, tem a legislação, tanto municipal, estadual e federal, sem contar as normativas, a ANS, a Anvisa, e que às vezes pode ter tanto municipal quanto estadual e, óbvio, federal. Esse tipo de questão a gente tem que estar atento. E a questão da capacitação, você tem que capacitar o seu profissional, né? Tem que treinar o profissional e sempre, fez alguma alteração nos seus normativos, você tem que fazer o quê? Dar Novos publicidade treinamentos, dos novos treinamentos e aquilo que você comentou há pouco, né, Thaís? A coisa está muito rápida nessa época de pandemia e o Officer Compliance, ou então a pessoa que está trabalhando com essa questão de compliance, de integridade, nessa área de gestão, né, nessa área hospitalar, ela tem que dar, vamos cutucar alterou a normativa, vamos disponibilizar para os nossos colaboradores, porque tem é. que ser uma coisa muito dinâmica, porque senão você perde o tempo. E o timing nesse sentido, na área de saúde, ele é importantíssimo. Importantíssimo. E por falar em tempo, a gente está A chegando no gente já final está da para live. final. Porque o Instagram ele nos dá apenas 1 hora de live, então daqui cerca de 1 ou 2 minutos a nossa live ela vai cair. Então a gente tem que se despedir, né, Antônio? Despeça-se aí para eu poder encerrar a nossa live antes que ela caia. Eu só quero eu quero agradecer a presença de todos que participaram aqui conosco, as perguntas que foram feitas, tá? Colocar que nós estamos aqui, a ESA está à disposição de vocês, os treinamentos, os diversos treinamentos que a ESA faz, e tenho certeza que a Ordem também. A casa é nossa, vamos usufruir da nossa casa. A Ordem está aqui para todo mundo e a ESA também. Eu também quero agradecer todo mundo que acompanhou. Olha aí a Célia, Joana, Isso. Ju, a Feulaine também. Então, todo mundo que está acompanhando, espero que tenha agregado valor para vocês. Estou olhando aqui o relógio. E, bom, eu deixei aí no início alguns arrobas, né? O Bioéticas na Prática é um canal aí que traz muita informação, muito conteúdo na área da saúde. Então, fiquem à vontade para conhecer. E é isso, a gente está à disposição mesmo, a OAB está trabalhando intensamente nesse momento da pandemia para tentar trazer harmonização dentro do que é possível harmonizar também, né? É isso, contem conosco. A Maria Cláudia também, um beijo, se cuidem, viu, gente? Gente, estamos à Até mais. disposição. Sigam-nos aí nas redes sociais, tá? Tchau, Estamos à tchau. disposição. Tchau, tchau.